Uma biblioteca bem cuidada é uma satisfação e uma alegria para os nossos corações. A má notícia é que não são poucos os inimigos das bibliotecas e coleções. Muitos são os parasitas e as tragédias que estão sempre à espreita para devastar páginas, capas, prateleiras e estantes inteiras. A boa notícia é que hoje sabemos muito bem quem são essas ameaças. Hoje vou falar quais são os principais destruidores de livros. Conheça a lista dos mais procurados inimigos de bibliotecas e acervos. Olá, eu sou a restauradora Cristina Sanches. Sejam bem-vindos ao Ateliê de Restauro, meu programa no Imago, o nosso canal do YouTube sobre arte e cultura. Aproveite e já deixe seu like e se inscreva no canal, porque é isso que nos incentiva a fazer mais vídeos como este. Em minhas aulas de conservação preventiva, onde tratamos da preservação de acervos e patrimônio, as ameaças à integridade das obras são chamadas de agentes de degradação. Nós estudamos as pesquisas e teses de especialistas renomados, como Stephen Michalski, que é cientista da conservação sênior e desenvolveu diversos avanços na área de preservação de acervos. E se você quer saber em primeira mão sobre meus cursos e oficinas de conservação e restauro, assine a minha lista de e-mails. O link está aqui na descrição do vídeo. Nosso objetivo com os vídeos deste canal é popularizar, divulgar para um público amplo conhecimentos e valores normalmente acessíveis em abordagens acadêmicas ou técnicas. Fazemos assim porque acreditamos na popularização de valores, como a importância da preservação do patrimônio e da cultura. Por isso que vamos apresentar os agentes de degradação em grupos mais reconhecíveis nesta lista de os mais procurados inimigos dos livros. Afinal, para os amantes dos livros e da cultura, eles são realmente terríveis vilões. Este é um dos vilões dos livros menos conhecidos, mas capaz de causar grandes danos. A dissociação é a separação de partes da obra, como uma fotografia ou gravura que façam parte de uma determinada edição. O leitor retira essas partes por motivos como poder apreciar a gravura, ou até mesmo procurando não danificar uma sobrecapa ao ler um livro. O problema é não restituir essa parte ao seu local correto, deixando as obras desmembradas, com partes faltantes e muitas vezes de modo irrecuperável, já que é comum o extravio das partes menores. Um dos efeitos dessa prática é a desvalorização das obras, como podemos conferir nas avaliações de livros feitas pela especialista Rebecca Romney. No programa Trato Feito, volumes sem sua sobrecapa acabam valendo bem menos. É fácil reconhecermos a umidade como um grande vilão dos livros. Afinal, todos nós tememos a destruição e contaminação causadas pelos terríveis fungos. Nós tratamos dos perigos do mofo e de como evitá-los num vídeo super completo que vou deixar aqui no card. O que poucos sabem é que a variação da umidade pode ser ainda muito mais danosa do que uma umidade inadequada, porém constante. Isto porque os materiais como papel, tecido e couro são higroscópicos. Eles absorvem e liberam a umidade, o que altera sua massa e volume. Esta alteração nas dimensões acelera o processo de deteriorização. Portanto, o ideal é manter os ambientes
com a umidade controlada. Sem a luz, nós nem poderíamos pensar em viver neste planeta. É a luz emitida pelo Sol que possibilita plantas e animais viverem e se desenvolverem. E hoje, todo mundo já sabe que o excesso de luz também é uma causa de grandes males. Todos nós evitamos ficar expostos à perigosa radiação ultravioleta que está presente na luz do nosso Sol. E este cuidado nós também temos que ter com os nossos amados livros. Deixá-los expostos indiscriminadamente à ação da luz pode trazer danos permanentes, desbotando lombadas, tornando mais frágil a estrutura do papel, couro ou tecidos, ou até mesmo destruindo encadernações e impressões. E não é somente a luz natural que causam esses danos. A iluminação artificial dos ambientes e o flash usado para tirar as fotografias é tão danosa quanto a luz do sol. Portanto, medidas de limitação à exposição à luz são tão importantes em acervos e locais de exposição. A temperatura inadequada é um vilão silencioso. Isto porque muitas reações químicas são catalisadas, aceleradas pelo aumento da temperatura. E assim como a umidade, a variação de temperatura acaba sendo mais prejudicial, de modo geral, do que em ambientes com temperaturas altas mais estáveis, já que os materiais se dilatam e se contraem com estas variações, o que acelera a destruição de suas estruturas. Para ambientes com controle de temperatura, o ideal seria manter em média entre 20 e 23 graus para evitar grandes danos. Isto, claro, falando dos espaços que não são de exposição, como arquivos ou reservas técnicas. Já que os espaços de exposição têm que ser agradáveis para a visitação e apreciação das obras, não dá para serem muito frios. Falando em reservas técnicas, nós fizemos um vídeo mostrando tudo dessas áreas secretas dos museus. Aproveitando para falar que é onde a Mulher Maravilha trabalha nos filmes de HQ atuais. Este vídeo ficou ótimo e está também aqui no card. Ah, essa gangue de maus elementos não é moleza não. Estou falando das pestes e pragas de insetos, roedores e até alguns tipos de pássaros que são responsáveis por muita destruição em acervos e bibliotecas. O mais comum, provavelmente, são as infestações de cupins e brocas. Essas pestes acabam com estantes inteiras de livros em poucos dias e requerem atenção constante em muitas regiões de nosso país, onde são uma praga muito comum. As pestes são vilões tão terríveis que estamos produzindo uma série de vídeos mostrando como evitar e combater estas ameaças. Além de todo o mal que a poluição causa a nós e ao meio ambiente, a poluição também é responsável por destruir muitos acervos e bibliotecas. Os agentes químicos espalhados pelo ar por gases ou partículas como fuligem reagem com os materiais, causando grandes danos como a acidificação. É por isso que museus mantêm a atmosfera dos seus ambientes controladas com filtros de ar. E para os colecionadores particulares, há a possibilidade de usar embalagens de acondicionamento protetivas que evitam o contato com os agentes poluentes. Mas o que é desconhecido por muitos é que os agentes contaminantes também podem vir de produtos usados para limpar os locais. Por isso é importante usarmos os métodos de limpeza adequados para acervos e bibliotecas.
Estamos acostumados a pensar na água como um elemento essencial para a vida, mas ela também é um grande causador de tragédias e desastres em acervos. Inundações e tempestades destroem livros com muito mais frequência do que normalmente pensamos. No meu trabalho como restauradora, acabo atendendo muitos casos de destruição causados por enchentes e por sistemas anti-incêndio inadequados ou com mau funcionamento. No meu Instagram, postarei alguns desses casos e falarei de alguns modos de prevenção adequados. Por enquanto, fiquem de olho em telhados defeituosos. Mantenham em dia a manutenção de ligações de água e esgoto e da manutenção da canalização dos sistemas de supressão de incêndio. Os incêndios são calamidades terríveis e, para os acervos, são um dos mais devastadores inimigos. Sua destruição normalmente é total e irrecuperável. Mesmo as obras que não foram queimadas podem ser destruídas pela fumaça e pela exposição ao calor. E para piorar, a água usada no combate do fogo vai acabar destruindo ainda mais. Por isso devemos estar atentos às regras de segurança, verificando as instalações elétricas, evitando fumar em áreas de acervo, e adotando protocolos e meios de prevenção adequados ao ambiente. Infelizmente, a prática do vandalismo ainda é um dos piores vilões dos livros e acervos. Não são poucos os casos de destruição total ou parcial de obras. Espero que nosso trabalho de divulgação da importância da preservação do patrimônio cultural ajude a conscientizar sobre este problema. Talvez um dos fatores que alimentem essa prática danosa seja a falta de percepção do valor da cultura e das artes. Uma das maneiras de conter esses males é a instalação de uma política de proteção. Colecionadores particulares sabem muito bem disso, limitando os empréstimos e o acesso aos seus bens. E aí aparece outro grande mal causado pelos furtos e depredações. Para evitá-los, acabamos reduzindo a aproximação das obras e o público. Não à toa, esse é um dos inimigos dos livros que nos deixam mais tristes. E o último vilão de nossa lista de inimigos mais procurados é nós mesmos. Afinal, o uso errado, o manuseio inadequado é um dos mais frequentes fatores de degradação das obras dos acervos. Os livros são dobrados e marcados com anotações. Objetos contaminantes são usados para marcar as páginas. Mesmo o modo como retiramos os livros das estantes acabam danificando os volumes. Para falar como evitar alguns desses danos, fizemos este vídeo com 9 cuidados essenciais para conservarmos os nossos amados livros. E você pode também conferir esse vídeo, em que mostra a maneira correta de limpar sem estragar os livros. Muito obrigada! Tchau!